Boa tarde! Que bom que você chegou, está aqui com a gente, se organizou para passar essa horinha gostosa, essa horinha pedagógica, esse papo super bacana que a gente vai ter em mais uma tarde de terça-feira, aqui pelo canal da Oitava CRE no YouTube. Se você ainda não segue a gente, curte, segue o canal, curte a página, ativa o sininho, para que você possa estar sempre por dentro do que está acontecendo por aqui. Nós estamos aí, né? Outubro começou, esse ano tá voando. E como não poderia deixar de ser, outubro vai abrir um período de lives dedicada aos professores. Porque a gente merece, né, pessoal? E aí, na live de hoje, nós teremos o tema Professor 4.0, habilidades e talentos na era digital. Bom, Rubem Alves fala que professor bom é professor de espanto. Mas como assim, professor de espanto? É isso mesmo? É isso mesmo, pessoal. Professor de espanto é aquele que aguça a curiosidade, que causa impacto, que mexe com a emoção da gente, que faz com que o aluno ele mesmo busque ativar as suas próprias habilidades, ele mesmo corra atrás da informação, ele mesmo queira ser pesquisador do conhecimento. E aí, esses três convidados de hoje, eu posso falar para você, compartilhando um, um, uma informação de bastidores, que nos últimos dias eu andei circulando pelas redes digitais dos nossos convidados de hoje e eu me senti assim, como o Rubem Alves fala. Eu me senti mexida, eu me senti com a curiosidade aguçada e eu me envolvi em muitas das atividades desses queridos. Eu sou Michele Sabatini, da Gerência de Educação da Oitava CRE, e com a gente, na mediação em Libras, a professora Alessandra, da Sala de Recursos Multifuncional da Escola Municipal Getúlio Vargas. Bom, então nós vamos iniciar a nossa conversa de hoje com o professor Maurício Fidelis. Vem para cá, Maurício, vem com a gente, vamos conversar um pouquinho. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Maurício, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para se apresentar, para dizer onde você trabalha. Então, eu sou professor de Educação Física na Escola Municipal Orringues, que fica em Bangu, na Escola Antônio Austragésilo, também fica em Bangu, e aproveito o espaço para mandar um abraço para a equipe, na pessoa do Jackson, que é o nosso diretor Antônio, e na pessoa da Ana Rosa, que é a nossa diretora também lá na Orringues. Então, um abraço para vocês e para toda a equipe. E vamos lá, vamos começar. Vamos lá. E aí, Maurício, conta pra gente. Como é que foi essa história de pegar o espaço da quadra ou da área livre de uma escola e levar para a telinha do celular? Como é que foi isso? Assim, no primeiro momento, acredito que, como todos os colegas que foram surpreendidos por essa pandemia, o primeiro momento foi aquele de medo, de temor, de não saber o que estava acontecendo, até por conta das muitas e muitas matérias, a escola sendo, as atividades sendo interrompidas de forma brusca, então a gente ficou meio que à deriva nesse primeiro momento. E como você disse, eu acredito que em cada disciplina os colegas tenham tido as suas dificuldades e as suas singularidades. Você já começou pontuando muito bem. Para o profissional de educação física, eu acredito que a maior dificuldade tenha sido essa, a de transpor o espaço da quadra para dentro das casas dos nossos alunos. E nós que somos professores da rede pública, nós sabemos que as realidades são diversas dentro desse cenário. Então, a primeira coisa foi realmente pensar que estratégia, que atividade, o que nós iríamos trabalhar nesse primeiro momento. Como a gente trabalha lá com o primeiro segmento, eu trabalho com as turmas do primeiro ao quinto ano, eu foquei muito na questão
das habilidades, das valências psicomotoras. Então, a ideia era fazer com que as crianças não perdessem essa questão da brincadeira, do lúdico, que é tão importante para o desenvolvimento delas. Então, e principalmente nesse período de pandemia, onde elas foram tiradas da sala de aula, foram tiradas do convívio com os seus colegas e estão vivendo ainda todo esse estresse de ficar dentro de casa. Então, a ideia era fazer com que a essência da aula de educação física nesse período, que é a ludicidade, que é a brincadeira, que ela fosse preservada. Então, essa foi a primeira preocupação nossa. A segunda foi justamente a questão dos materiais, porque quando você vai na escola, você tem a bola, você tem o tatame, você tem o cone, você tem a rede, você tem N materiais ali que você pode desenvolver e que a gente sabe que dentro de casa a gente não teria isso muito disponível para as crianças. Então, o segundo ponto foi pensar que materiais a gente poderia estar utilizando para vivenciar esse primeiro momento com as crianças. Então, a ideia foi pesquisar, ler muito sobre brincadeiras e atividades que pudessem utilizar materiais recicláveis, caixas, bolinha de papel, bolinha de aniversário. Então, nesse primeiro momento, a maior barreira que nós enfrentamos foi essa, de ressignificar o espaço da quadra, ressignificar os materiais que a gente poderia estar desenvolvendo dentro das casas das pessoas. E aí veio o segundo desafio, porque assim, depois que a gente idealizou todo esse processo, e aí aqui eu quero fazer um parênteses, os profissionais de educação física do Oitava CRE, eles se uniram, já existia um grupo, né, de WhatsApp, onde nós trocamos... São demais, gente, preciso falar, desculpa te interromper, mas ó, muito legal. Professores de educação física da Oitava. Muito legal, muito legal. Então, nós temos um grupo de WhatsApp onde nós trocamos experiências constantes de atividades, que inclusive se desdobrou num canal do YouTube, aí faço convite para os colegas, que é professor de educação física do Oitava CRE, depois de dar uma visitada lá, que todas as aulas que nós montamos estão disponíveis lá nesse canal. Então, assim, quando a gente começou a trocar, depois que idealizamos todo esse processo de como trabalhar com as crianças dentro de casa, o segundo grande desafio, que eu acredito que tenha sido da maioria dos professores, foi realmente o uso da tecnologia. Como que nós poderíamos alcançar esses alunos, como que nós poderíamos trabalhar com esses alunos. Então, já começou aquele processo de troca do melhor programa de editor de vídeo, quem estava fazendo o quê, a gente compartilhava o tutorial e passamos horas fazendo essa troca de ideias para quem estava trabalhando com vídeo, editando os vídeos. Vencemos esse período, essa grande dificuldade que foi, né, de poder organizar essa questão da tecnologia. E aí veio a plataforma Teams também, que também deu uma facilitada muito grande para que a gente pudesse alcançar esses alunos de forma mais eficiente do que estava acontecendo, porque colocava-se no Facebook e ficava uma coisa meio só, mas para aquele momento era o que nós tínhamos, as redes sociais, e quando se colocava atividade lá, nós tínhamos um retorno dos alunos que aumentou, pelo menos comigo, essa é a experiência que eu tenho, à medida que nós começamos a usar a plataforma. Então, começamos a compartilhar esses vídeos no YouTube, e diga-se de passagem, a gente estava conversando, né? Eu não tinha essa rede social com essa finalidade, era uma coisa muito pessoal minha. A pandemia trouxe esse processo de ressignificação das minhas redes sociais, inclusive, para que eu pudesse alcançar os alunos. Então, o meu Instagram, hoje eu compartilho brincadeiras, compartilho vídeos, compartilho frases no meu Instagram. O meu YouTube, que era um canal para eu guardar os vídeos de família, foi todo ele estruturado para que a gente pudesse estar alcançando esses alunos também. Então, assim, esse primeiro momento de adaptação das tecnologias também foi um processo muito complicado,
mas que também conseguimos vencer. Assim, a minha análise do que eu vejo em mim e do que eu vejo dos meus colegas é que, a despeito de toda a dificuldade, nós conseguimos vencer esse processo também. E hoje nós estamos aí alcançando muitos e muitos alunos dentro dessa perspectiva de um ensino à distância. Então, assim, nesse primeiro momento, isso foi o que importante, a gente conseguiu vencer. Pessoal, Maurício, deixa eu te perguntar. Eu vi vários vídeos seus, né? Então, assim, eu queria saber de você, aquele processo em relação aos materiais, como você falou, né? Na escola você tem o que você precisa. Mas, de repente, você se pegou dando uma aula de esgrima e você teve que construir a espada. Então, você teve que cortar a garrafa PET e pegar o cabo de vassoura e usar a fita crepe. Essa era uma praia sua, já habilidades manuais, ou foi mais um aprendizado, mais uma habilidade que você desenvolveu? Não era uma habilidade minha, não. Muito pelo contrário. Inclusive, eu sempre tive muita dificuldade com esses trabalhos manuais. Mas, assim, é o que eu te falei. Pesquisei muito, li muita coisa. No caso da esgrima, no vídeo lá você deve ter visto, eu tenho uma amiga que ela é atleta internacional. Então, no momento que eu estava gravando o vídeo, Mariana Laporte, mandar um abraço para ela aqui, no momento do vídeo eu estava pegando com ela dicas do gesto motor, porque até mesmo a esgrima não era uma praia minha, eu não tenho muita intimidade com esse esporte, mas ressignifiquei para que pudesse estar trazendo para os alunos experiências novas, que eles pudessem estar trabalhando essa questão mesmo dos trabalhos manuais, que a gente está trabalhando com a questão da psicomotricidade, da motricidade fina dos alunos e tudo mais. Então, assim, eu não tinha essa habilidade, não. Isso foi uma competência que eu desenvolvi agora na pandemia, junto com a questão das redes sociais. E até para as crianças, né, Maurício? Porque eles também, na escola, eles são divididos em equipes, ou dependendo lá da proposta, da forma como seja, mas eles também não tinham essa preocupação na construção dos materiais. Então, vira uma atividade bônus, né? Para você chegar lá no seu objetivo, primeiro você tem que planejar, você tem que separar o que você vai utilizar. Se você não tiver lá o cabo de vassoura, que outra coisa você vai poder utilizar para fazer a espada? Enfim, ativa neles essa busca também por adaptação, por encontrar em si mesmos as respostas para poder fazer o que o tio Maurício está propondo, né? Isso daí também foi um retorno muito bacana que eu tive, porque o primeiro momento meu com os alunos foi, assim, acho importante a gente estar trocando mesmo, foi um momento meio frustrante. Eu preparei uma apostila com as imagens, com toda a explicação de como fazer a atividade. Nós, pelos grupos de WhatsApp, nós mandamos para os responsáveis, e o retorno dessa apostila foi muito pequeno. Então, assim, foi quando eu entendi, inclusive vendo alguns colegas, coloco aqui o nome de um deles, que é o Maurício Viana, também, que faz um trabalho excelente, tem feito um trabalho muito bacana também nesse momento. Assim, quando eu comecei a pegar essas referências, eu fui ressignificando também e desenvolvendo esse trabalho. E ver os alunos fazendo o trabalho, porque assim, a gente acabou recebendo muitos vídeos deles elaborando o material, cortando, preparando o material, brincando com o material que eles fizeram em casa, com as famílias. Então, assim, foi uma coisa que eu focava muito quando eu conversava com os responsáveis, que era um momento, inclusive, muito importante para, além da questão da brincadeira e do desenvolvimento motor, um momento de integração, de interação entre os alunos e a família, que é um elemento importantíssimo da educação física. Quando a gente chega na escola, eu brinco que eu me sinto um super-herói entrando dentro da escola, porque quando eles veem o tio de educação física entrando, eles sabem que é um dia de brincadeira, de correria, de rolar, de brincar, de futebol. Então, assim, eu tentei trazer para dentro de casa esse ambiente relacional que é muito importante e caro para a educação física. E aí a gente veio surgindo com algumas estratégias que eu até queria pedir para você colocar, por exemplo, que foi a questão do mural que a gente desenvolveu lá.
Deixa eu aparecer. Então, como forma de motivar os alunos, todo mês eu criava um mural para que os alunos pudessem colocar ali as suas fotos das suas atividades, deles fazendo a aula. E aí, eles mandavam para a gente as fotos e a gente colocava ali. No primeiro foi um mural de retrato, então eles colocavam ali os retratos deles. Depois foi um campo de futebol, porque eu quis pegar um esporte que é a paixão nacional, né, que é o futebol, para motivá-los. E aí foi um boom de fotos deles mandando para poder colocar no mural. E aí teve uma história muito bacana de uma mãe que entrou em contato comigo no domingo à noite. Ela veio falar comigo, ela falou assim: professor, a minha filha, ela quer fazer atividade, mas ela está com um probleminha de saúde, ela não está nem conseguindo levantar da cama. Eu falei para ela: vamos adaptar a atividade, mas o importante é que ela não fique frustrada por não estar no mural. Então, assim, adaptamos a atividade para ela, ela conseguiu fazer por conta dessa estratégia, e foi muito bacana, porque, assim, de motivação, assim, porque além da questão do lúdico, da brincadeira, eles queriam ver a foto deles no mural. E aí veio uma segunda questão, que era fazer com que os pais entendessem, ou refletissem junto com a gente, sobre a questão da brincadeira. Porque, assim, para muitas pessoas, o brincar não é importante. O brincar é o brincar e não tem relevância. Só que, quando a criança está brincando, muitas coisas estão acontecendo naquele momento ali, neurologicamente falando, relacionalmente falando, que são trabalhadas naquele momento, e era importante fazer com que os pais entendessem a importância da brincadeira para que eles participassem. E aí eu comecei a organizar pequenos textos onde eu postava a aula e para os pais chegavam textos, que aí eu vou pedir para você colocar, que é lá o Bizu da Educação, só para aparecer para quem está assistindo poder ver. É essa? Não, é a marrom, é a outra. É o outro slide. Tá, peraí então, deixa eu providenciar. Mas vai falando. Ali já é o mural, né? Ali já é o mural. Então, assim, a gente começou a alimentar os pais com informações para eles entenderem que a brincadeira é coisa séria. Ainda é o outro, é um outro slide, é um outro documento, Michele. Eu te mandei 2 arquivos. Ah, tá. Tá legal. Aí é o outro. Então, assim, para fazer com que os pais... Tem um textinho, né? Isso. Só para mostrar para o pessoal que está assistindo. Por exemplo, o texto fala: a criança constrói e reconstrói a sua compreensão de mundo por meio do brincar. Amadurecem algumas capacidades de socialização por meio da interação, da utilização e experimentação de regras e papéis sociais presentes nas brincadeiras. Então, assim, eu procurei trazer falas que não fossem muito complexas, que fossem simples, para levar o pai a essa reflexão sobre a importância daquele momento. Porque, assim, as crianças tinham que fazer, e têm que fazer muitas atividades com as professoras, e ali a educação física, de certa forma, era um momento de descontração, de interação. Então, era muito importante que os pais entendessem isso, que tomassem, que se apropriassem desse momento para brincar com seus filhos. E eu acabei tendo um retorno muito bacana, inclusive dos pais que falam comigo, que conversam comigo, que me mandam WhatsApp, como essa mãe que me mandou no domingo. Então, acabou acontecendo uma proximidade muito grande entre a gente. Gente, que barato. Realmente, uma interação entre professor, aluno, família dos alunos. E será que não rola também a interação da família do professor? O que você acha, Maurício? Porque eu observei que nas suas aulas, a cada aula tem uma visita muito especial, que é o mascote do dia. Como é que é isso? Conta pra gente. Eu tenho 2 filhos, né? Um é o Davi e a outra é a Manuela. Então, assim, aqui em casa tem muitos brinquedos, bonecos variados e tudo mais. Então, no primeiro momento, quando eu estava pensando nessas aulas, eu estava pensando em elementos de cena. Como eu te falei, eu fiz teatro 8 anos. Então, assim, quando a gente pensava numa peça, a gente pensava nos elementos de cena que poderiam compor aquilo dali para poder chamar a atenção do público mesmo. Então, assim, eu fiquei pensando nos elementos de cena que poderiam atrair a atenção dos alunos.
E aí foi quando eu pensei na questão dos mascotes, de super-heróis, de desenho animado. Então eu pegava os bonecos do meu filho e naquele dia eu apresentava o material que eles iam precisar e fazia um suspense. Todos os vídeos têm esse suspense de quem vai estar na aula com a gente hoje. Então hoje nós teremos o Batman. Então aparecia o Batman. E aí uma coisa que aconteceu que eu achei muito bacana, muito legal, que eu nem previa isso, é que quando os alunos começaram a fazer as atividades e começaram a devolver as fotos e vídeos, começou a aparecer alunos com os seus mascotes também na aula. Então eles colocavam o dinossauro deles, eles colocavam, as meninas colocavam lá as bonecas, teve panela, teve super-herói também. Então, assim, foi um feedback muito legal que eu tive por parte dos meus alunos por conta dessa ideia do mascote, que é justamente um elemento de ludicidade da aula, que é para poder atrair a atenção deles naquele momento ali, de saber que tem um personagem que faz parte do universo deles participando da aula também. Então isso também foi muito bacana, foi muito legal. Ai, gente, muito legal. E a gente tem ainda 2 imagens aí, Maurício, para você comentar. Posso colocar? Pode. Aí já é a parte do mural, né? Esse foi o mural de agosto, aonde no grupo lá eu falei, fiz um suspense, dizendo que os alunos agora sairiam da quadra, sairiam do esporte e agora eles iriam entrar numa tela de cinema. Então, que era muito importante que eles fizessem a atividade, porque eles estariam agora entrando no cinema no mês de agosto. E aí, essa primeira atividade foi a da esgrima, né? Que eles participaram. A outra também pode passar para o pessoal ver. Que é a atividade da esgrima, que eles fotografaram. Então, assim, essa atividade específica, ela foi muito bacana, porque a criança tem muito essa questão da espada, da aventura, e eles criaram espadas com antena de televisão, com cartolina. Eles foram além daquilo que eu pedi e eles ressignificaram os materiais que eles tinham em casa. Então, essa estratégia do mural virtual, né, que foi como a gente chamou, foi muito bacana, porque ela deu um retorno muito legal e motivou muito as crianças a participarem. Então, foi muito legal. E aí a gente lembra do Rubem Alves, que eu citei no início, né? Esse é o cara, esse é o professor de espanto, é o cara que provoca no aluno a vontade de ir além, a vontade de observar, de questionar, de fazer suas próprias construções, né? E eu tenho certeza, Maurício, que com toda essa riqueza de detalhes que você traz para compartilhar hoje com a gente, mês dos professores, uma live que pretende, junto a todas as outras que passaram por aqui, motivar os nossos companheiros professores. Eu tenho certeza que você foi a pessoa que mais aprendeu até aqui. Porque cada detalhe que você procura ter cuidado para inserir na sua aula, que vai do material, do que vai ter ali de cenário, a conversa com os pais, o envio da informação para os pais, as ideias de estratégias de motivação para que eles participem, né? São detalhes onde a gente sente, assim, de forma muito intensa, o teu carinho, o teu comprometimento. Então, assim, eu agradeço a tua participação hoje aqui com a gente e espero que você continue firme, que você continue nessa troca com as famílias, com os alunos, com os outros profissionais de educação física, com os outros profissionais das escolas que você trabalha, porque é na troca que a gente se fortalece. Não, com certeza. Assim, foi um momento realmente de muito aprendizado. Eu aprendi muito sobre o universo dos nossos alunos mesmo, porque a gente está na escola e a gente acaba não tendo contato com muitas histórias pessoais dele. E com esse momento de proximidade que a distância trouxe, até meio incongruente, né? Mas a distância acabou nos trazendo proximidade em relação à realidade deles. Hoje se eu já tinha um olhar afetuoso, carinhoso em relação aos meus alunos, hoje, por conta das experiências que a gente trocou, das dificuldades que muitos pais nos apresentaram,
Eu tenho certeza que, por conta da pandemia, eu me tornei um professor muito melhor, por conhecer a realidade dos meus alunos, por desenvolver as habilidades que eu desenvolvi. Eu tenho certeza que eu saio dessa pandemia um professor melhor do que o que entrou nela. Para além 4.0, para além da era digital. Não, Maurício? Com certeza, com certeza. Aí compartilho uma frasezinha de um escritor que eu gosto muito, que é o saudoso Ariano Suassuna, onde ele fala que o otimista é um tolo, que o pessimista é um chato, o bom mesmo é o realista esperançoso. Então, assim, eu sou realista de que muitas coisas pós-pandemia não vão mudar, mas eu tenho certeza que a educação, eu tenho a esperança de que ela vai sair dessa pandemia muito melhor do que entrou. Que depender da gente já tá, né, Maurício? Com certeza, com certeza. Muito obrigada, Maurício. Mas você não sai daí não, fica aí com a gente, porque nós ainda vamos ter 2 convidadas nessa live, que está muito especial. Com Obrigada, certeza, Maurício. vamos assistir. Valeu. Um beijo, abraço a todos. Um abraço. E agora, para continuar esse papo motivacional aos professores, nós vamos convidar